Amém, meus amados irmãos. Nós estamos no ano da revisão. O nosso versículo lema para este ano é: santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vocês. Este versículo está em Josué, capítulo 3, versículo 5. Nós também estamos durante este tempo de jornada de 40 dias, na nossa jornada de oração, de 40 dias que nós chamamos de 40 dias de revisão, aprendendo a desejar apenas Deus. E dentro dessa jornada nós convidamos você, desafiamos você a ler este livro, Ídolos do Coração, que tem o subtítulo Aprendendo a Desejar Apenas Deus. A cada semana nós temos convidado você a ler 2 capítulos por semana. Eu sei que para alguns de vocês pode se tornar difícil, mas eu gostaria que você aceitasse o desafio de ler este livro de uma maneira assim intencional. Ainda que você vai lento, tenha que voltar várias vezes, você não desista. Ler é um hábito, e todo hábito precisamos aprender. Muitos de vocês que dizem que não gostam de ler, na verdade vocês não têm um hábito de ler, porque a gente não gosta daquilo que a gente não tem hábito. Depois que você aprende o hábito, você percebe que você começa a gostar. Além disso, nesta jornada de 6 semanas, hoje nós entramos já na 3ª semana, nós também temos convidado você a uma prática de jejum. Você reservar um tempo de oração e de leitura das Escrituras de forma diferente do que você talvez faz todos os dias. Esta semana nós estamos convidando você a fazer o jejum de carne vermelha ou de algum tipo de proteína, da qual você diga que você não consegue. Eu, na primeira semana, quando nós dizemos assim, ficar tomando só água, eu disse, moleza, gente do céu, o que foi aquilo? Eu descobri que eu sou viciado em café. Agora estou me policiando para não tomar café, porque eu descobri que eu sou viciado em café, gente. A Bíblia diz que só o Espírito pode me dominar, coisa mais nenhuma, né? Quem sentiu dor de cabeça, gente? Sentiu dor de cabeça? Você é viciado em café, viciado em café, viciado em café. Todo mundo viciado em café. Você precisa perceber o quanto a ausência revela em nós coisas que nós não percebemos. Na segunda semana, você foi desafiado a tirar uma refeição durante a semana. Alguns de vocês disseram assim, não é facinho. Eu falei assim, sei, né? E esta semana nós desafiamos você e convidamos você a você tirar carne vermelha. Gente, uma semaninha, né? Então você vai perceber quem domina quem. Se é a carne que domina você, ou é você que domina a carne. Para mim essa semana vai ser difícil, porque olha, pensa num sujeito que gosta de carne vermelha, sou eu. Mas estas coisas, a ideia é que na refeição, ou no hábito de você ficar sem, você comece a buscar Deus de uma maneira diferente. Tudo bem? Se você ainda não recebeu o nosso programa, quais serão os temas das mensagens do jejum, você pode fazer o pedido à secretaria, pelo zap da secretaria, e nós enviamos para você as orientações da campanha, tá bom? Hoje, então nós entramos, eu vou estar compartilhando com vocês o 5º capítulo deste livro. Então a mensagem de hoje é baseada no 5º capítulo deste livro, que tem exatamente o mesmo título da mensagem de hoje: Melhor que a vida. Melhor que a vida. O que pode ser melhor que a vida? A palavra de Deus em Daniel, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 15, nós lemos a história de 3 jovens que tomam decisões talvez muito difíceis para nós hoje tomarmos. Fala a respeito de Nabucodonosor, que lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam cultos aos meus deuses,
Nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha, em chamas. E que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Em outras palavras, ou vocês adoram os deuses que eu criei, ou vocês vão morrer. Sedraque, Mesaque e Abednego são os amigos de Daniel. Eu já disse por várias vezes para vocês nas mensagens, nos cultos de oração, eu tenho dito para você por que Deus não facilita a nossa vida. É porque Ele não se importa comigo de maneira alguma. É porque Deus cochila e de repente Ele adormeceu e o diabo aproveitou a soneca de Deus e veio com as suas armadilhas e estratégias? Também não. Deus, tudo o que Ele faz tem um propósito. Romanos vai dizer que tudo coopera para o bem, não que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o alvo de moldar Cristo em mim, em você. Então Deus usa circunstâncias difíceis para revelar o que nós temos no nosso coração. Não revelar para Ele, porque Ele já o conhece, sabe de nós muito mais do que nós mesmos, para que nós conheçamos a respeito destas coisas na nossa vida. Essa situação aterradora que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo, os corações desses 3 rapazes, em vez de serem amedrontados, ou jogarem culpa a outras pessoas, ou questionarem o caráter e o cuidado de Deus, e se revoltarem com Ele, ao contrário, eles reagiram por meio da fé. Eles sujeitaram a sua vida à escolha de obedecer aquilo que Ele disse, porque eles conheciam que Deus tinha dito: não farás imagem para vocês, nem do que está em cima, embaixo, nem no céu, nem na terra, e você não te prostrarás diante de nenhuma imagem, diante de nenhum ídolo. E nós temos aprendido durante estas semanas que também existem imagens que não são físicas, mas são imagens mentais que nós acabamos rendendo-nos muitas vezes. Em primeiro lugar, quando é melhor que a vida? Quando eu desfruto algo que é melhor que a vida? Quando amo Deus acima de tudo, eu sou protegido pela sua satisfação imensurável. Complete, por favor, satisfação imensurável. Eu experimento algo melhor que a vida quando eu sou protegido pela satisfação de Deus. É isto que eu quero dizer neste primeiro ponto. O meu amor por Deus, ele beneficia, ou quando eu amo Deus acima de todas as coisas, não é Deus quem ganha em si mesmo. Ele não precisa do meu amor. Não é Deus que vai ficar contente no sentido humano e por causa disto Ele vai me abençoar. Não, a Bíblia diz que Ele já me abençoa, independentemente do que eu faço ou não. Mas a minha vida experimenta uma satisfação, uma plenitude. Algo dentro de mim acontece de diferente, que me protege de muitas coisas que o mundo tem destruído pessoas. Por exemplo, olha a resposta de Sedraque, Mesaque e Abednego. Responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos.
ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não adoraremos. Se Deus não responder, ainda assim nós não vamos fazer o que você está pedindo. Por isso que o nosso título diz, melhor que a vida. É como se eles dissessem, obedecer a Deus é mais importante do que a própria vida. Que amor é esse? Que chega ao ponto de amar um Deus que diz, eu estou disposto em obediência a morrer por causa dessa obediência a Deus. Esses rapazes sabiam que a verdadeira felicidade não se achava em ceder às exigências de um rei pomposo, mesmo que este rei tivesse a autoridade de tirar a vida deles. Eles entenderam que a suprema felicidade estava em obedecer a um Deus vivo. Eles estavam dispostos a sacrificar suas vidas para obedecer a Deus e conhecerem o prazer que Ele oferece. Eles preferiram morrer a adorar um Deus falso. Em outras palavras, é um estado de relacionamento com Deus que você diz, para mim nada mais importa. Eu estou tão satisfeito que eu posso suportar qualquer coisa que eu viva. Toda queda ou pecado acontece porque eu estou insatisfeito e não pelo tamanho da tentação. Esta foi uma das declarações mais poderosas que eu ouvi do Michael Wells e também do pastor McCord no Retiro Satisfação. Todo pecado não acontece por causa do tamanho da tentação. Nos meus aconselhamentos, se você já passou por lá, você já me ouviu talvez eu usando a ilustração, que uma das melhores. Por que as pessoas não vendem pastel frito em frente de churrascaria de rodízio? Por que não vende? Ou pipoca? Ou por que em frente de churrascaria de rodízio você não encontra de repente uma banquinha de frutas? Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Se você entra numa churrascaria, gente, você vai fazer valer tudo que você pagou, porque você vai comer tudo que tem direito, pelo menos eu sou assim. E se tem um negócio, uma vez nós fomos num casamento, coisa de pobre mesmo, viu? Lá num tal aqui como foi mesmo lá? A gente foi, meu bem? O casamento do Daniel? Esqueci, aqui no Golden, fomos no Golden. Nós comemos tanto que a gente ficou sem comer, eu acho que 2 dias. De tanto que a gente comeu aquilo. Porque quando você come à vontade, ao ponto de você não se satisfazer mais, eu confesso que eu gosto de churrasco, né? Na Bolívia tem um salgado que é sensacional. A gente chama de saltenhas. Vocês conhecem como saltenhas. A minha irmã chegou da Bolívia, trouxe uma para mim. Pensa num negócio extraordinário. Eu glorifiquei a Deus, aleluia, Senhor. Imaginemos que eu acabei de comer numa churrascaria, rodízio, não aguenta mais. Chega a minha irmã e diz assim, Fernando, eu trouxe uma saltenha para você. Você quer? Por mais que seja uma coisa que eu goste tanto, porque eu estou satisfeito, eu não consigo comer. A tentação alimentar poderia ser grande para mim ou não é? É, que eu gosto muito. Mas eu não como, não porque não seja forte e grande a tentação, mas porque eu estou satisfeito. Nós não pecamos porque eu não mirei, porque a pessoa me fechou no trânsito. Não. Eu não, de repente, talvez eu não fui grosso com uma pessoa e respondi rispidamente diante de uma ofensa dela, porque ela me ofendeu primeiro. Não foi.
Não foi, pastor? Não. Não. Por que foi? Porque dentro de mim eu estou insatisfeito. Porque quando você está bem com Deus, tanta gente te ofende, você fala assim, tadinho dela, não está bem. Já reparou nisso? Mas você vai perceber que você pode enfrentar tantas coisas e você suporta. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós que o problema, toda a tentação que ataca o caráter de Deus, dizendo-me de que algo está fora da minha relação com Ele, que eu preciso disso. Complete, por favor, fora. Algo que está fora do que eu tenho, me falta. E que eu preciso disso. Então eu começo a acreditar, por exemplo, eu pergunto para alguém, por que você sente seu casamento que não está legal? Aí a pessoa vai falar, porque meu marido, porque minha mulher não conversa comigo, porque ela só reclama, porque o causa... E eles têm fatores que são reais, não é que é mentira. De fato estas coisas estão acontecendo, mas não é por causa disso. Porque quando eu estou satisfeito, estas coisas perdem o seu poder. Agora, quando em mim não há satisfação, eu vou correr atrás de coisas que estão fora para me satisfazer. Por isso que o Salmo 63:3 diz, o teu amor é melhor que a vida. Por isso meus lábios te exaltarão. Eu estou satisfeito. O amor e a misericórdia constante de Deus para comigo são realmente melhores do que a vida para mim? Ou eu vou sempre ficar buscando me satisfazer? Jesus, Ele não pecou, não porque Ele não tivesse fome, mas porque Ele disse, o que eu preciso para viver eu já tenho. Ele sabia que Deus fez uma promessa e iria cuidar dele. Então qual é a tentação? A tentação, ela tem muita força porque ela fala de uma realidade real. Teu marido, ele não se importa com você, não conversa com você, por isso que você casou errado. Se você tivesse casado com um fulaninho de tal, lá atrás, talvez você seria melhor. Aí você começa a fantasiar. Aí você começa a idealizar. Porque o casamento idealizado funciona muito bem. Você está idealizando. Você idealiza. Mulheres dizem assim, eu seria tão feliz se eu tivesse um filho. Olha, estou tanto tempo tendo um filho. Se eu tivesse um filho eu seria feliz. Olha como uma família bonita, maravilhosa. Com o filho tudo é lindo, funciona. Aí idealiza uma maternidade. Quando vem a criança, fala assim, meu Deus do céu. Que nem ouviu de uma mulher dizendo, pastor, eu amo o meu filho, mas odeio ser mãe. Porque dá um trabalho danado cuidar de criança. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, estas coisas eu começo a dizer, se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E não é verdade. A única coisa que pode nos preencher de fato é a presença de Deus. Por isso que Agostinho, ele escreveu assim, nada é melhor do que conhecer a Deus. Não há maior prazer do que adorar a Deus. Não há nada mais doce do que o seu amor. Minha felicidade se encontra apenas nele. Não há felicidade fora da relação com Cristo. Há prazeres fora da relação com Cristo. O mundo denomina hoje o prazer com felicidade e troca. Felicidade não é a mesma coisa que prazer. Prazer é uma liberação e acontece do ponto de vista neural quando liberam-se hormônios que relacionados ao prazer, como a dopamina, ou a serotonina, a adrenalina. E dependendo disto, isto nos vicia. Por isso que pessoas precisam de atividades que deem adrenalina, que liberem hormônios, relacionados ao prazer. E aí você tem que ter esta sensação. A droga faz isso.
Por exemplo, a cocaína libera adrenalina. Então você fica agitado. Né? Te dá prazer, porque você fica corajoso. A maconha é o contrário. A maconha libera dopamina. Ela te relaxa. Você fica dopado. Igual remédio. Você diminui. Você acha que só drogas ilícitas que viciam? Não. Tem gente que está viciada em remédio. Por quê? Porque ela toma remédio para dormir, dopamina. Você se dopa, você dorme. Aí você levanta no dia seguinte com os efeitos, você precisa ter ânimo, aí você usa antidepressivos, que ela te libera. Aí o teu cérebro, do ponto de vista orgânico e químico, está recebendo sobrecarga de remédios e você perde a capacidade de controlar, você fica viciado. Aí você diz assim, estou engordando. Aí o que você tem que tomar? Remédio para emagrecer. O remédio para emagrecer deixa você mais agitado. Então você precisa de remédio para dormir. E aí o remédio, a falta de sono, o excesso, deixa mal-humorado. Você precisa de remédio para... Gente, eu trabalho como terapeuta numa clínica de dependência química. As pessoas chegam com caixas e caixas de remédio. Bolsas deste tamanho. E elas acham que o problema dela é a cocaína. Na verdade não é. É a droga. Lícita. Eu tenho ouvido de pessoas dizendo assim: Fernando, é impressionante a quantidade de remédios que as pessoas estão usando. Fluoxetina parece suco. Parece suco para as pessoas. Valium ou Rivotril está botando lá no negócio lá, que as pessoas estão... Gente, isto não é normal. Não é natural. Você está tratando sintomas em busca de uma felicidade que não existe. Prazer e felicidade não são a mesma coisa. A Bíblia está dizendo, por vezes, você não está tratando os problemas que estão acontecendo na sua vida. Você precisa entender que lidar com sintomas não é a mesma coisa que lidar com aquilo que causa o problema na nossa vida. O que nos molda não é aquilo que nos dedicamos mais tempo, e sim o que exerce maior poder sobre nós, diz Chambers. É o que exerce maior poder sobre nós, é isso que nos molda. Por isso que Maguel diz, aquilo que chama a sua atenção, ganha você. Viver uma vida de satisfação será sempre uma vida de renúncia dos meus desejos. Complete, por favor, ali. Viver uma vida de satisfação será sempre uma vida de renúncia dos meus desejos. Engraçado isso, que a Bíblia é tudo contrário, viu, irmãos? A matemática de Deus é tudo contrário. Ou seja, quanto menos você vai satisfazer os seus desejos, mais satisfação você tem. Quanto mais você vai dar vazão aos seus desejos, menos satisfação você vai ter, porque você vai ter prazer, mas o prazer acaba rápido, ele é intenso e passageiro. E para cada prazer e sensação boa que você tem, você vai querer uma dose maior para causar esta satisfação. Seja ela por algo moralmente aceitável ou não. Mas o prazer não é o problema, Deus criou o prazer. Ele formou o prazer. Não foi o diabo que fez o prazer, não, Deus fez o prazer. Mas Ele disse que você deve ser senhor de todas as coisas. É você que tem que controlar o prazer e não o prazer te controlar. Por isso você vai perceber como começou a tentação de Eva. Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, sublinha por favor o versículo agradável, atraente aos olhos, além disso desejável, sublinha agradável, atraente e desejável, para ela se obter discernimento, para dar sabedoria, para dar conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também.
todo pecado sempre vai parecer agradável e gostoso. O problema são as consequências que ele gera. Por isso, nossas escolhas sempre são baseadas no que achamos ser agradável, o que nos é atraente e o que pensamos ser mais desejável. Você quer ver um negócio desse? Se eu perguntar para você, você gostou do culto? Ou eu perguntar, o que você achou do culto? Sabe que a maioria de vocês vai me responder? Foi bom. Por que foi bom? Eu vou falar assim, nossa, porque eu senti um negócio tão gostoso. Eu digo para você, o culto não é para você se sentir bem. Apesar de você se sentir bem, o culto é para honrar e glorificar a Deus. Você sabe que nós somos tão egoístas e egocêntricos que até quando nós queremos ouvir a vontade de Deus e a voz de Deus, não é por causa dele, é porque ao ouvir a voz de Deus causa em nós a sensação de bem. Só que Deus não fala para você se sentir bem. Deus fala para que você o obedeça. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que até as coisas espirituais, nós somos egocêntricos. Porque eu quero que Deus me fale, eu estou desesperado e eu vou dizer, Deus, dá uma palavra para mim, eu estou desesperado, fala comigo. Mas o seu desejo não é que Ele fala para você obedecê-lo, é apenas para você se sentir bem. Não é diferente de uma crise renal que vai no hospital e diz, coloque por favor na veia, direto para passar a minha dor. Não é diferente do suicida. Pastor, o que tem a ver com o suicida? Tudo. Porque suicida, ele é um egoísta que quer e entende que a única maneira de enfrentar a sua dor é matando a própria vida. Então ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. E ele diz, Deus, eu quero tanto ser feliz, e já que não tem condições de eu me sentir bem, então eu vou acabar com a minha vida. E não é diferente do crente que pede para Jesus voltar. Não é diferente do suicida. Nossa, pastor, como assim? O crente, ele já é mais crente, ele diz, não vou matar minha vida, mas Jesus, volta logo, Jesus, que eu não estou aguentando mais, essa vida está muito difícil, Jesus, vem de uma vez. Eu falo assim, mesma coisa do suicida. Ele só é mais, acha que ele é mais santo, mas está do mesmo jeito do suicida. O seu ídolo continua sendo o prazer, a felicidade. Vocês estão dizendo assim, pastor, você está pegando pesado. Eu falei assim, você acha que eu vou ler e vou sofrer, você não vai? Exatamente isso, é isto que é o problema da nossa vida. Nós não nos percebemos o quanto nós tomamos decisões e o quanto esta felicidade, que é desejo, confundida com desejo, se transformou em nosso Deus. Sabe o que eu escuto hoje das pessoas? Elas tomam decisões só baseadas no que elas gostam. Sabe o que eu aprendi sobre Deus? Que o que muda a minha vida não é o que gosto ou não gosto, mas é o que eu escuto de Deus, decido e faço. O que muda a minha vida, o que vai mudar a sua vida aqui no culto, não é o que você gostou ou não gostou. Não é se você achou legal ou não achou legal, é o que você ouviu e você decidiu obedecer a fazer, porque você pode ouvir Deus e você só está num estágio pior. Agora você tem mais condenação sobre a sua cabeça, porque você já sabe. Algumas pessoas me perguntam, pastor, você entende tudo da Bíblia? Eu falo assim, não. Então, como que a gente vai para entender tudo? Eu falo, sinceramente, não me preocupa as partes que eu não entendi da Bíblia. Mas a que eu já entendi, essa me preocupa. Porque delas eu vou ter que dar conta a Deus. Então, a minha vida, eu vou conseguir. A vontade nunca seja mal como mal, mas como aparente bem, perdão. A vontade nunca deseja o mal como mal, mas como aparente
ou aparência do bem. Eu não erro porque eu quero o mal, mas porque existe uma aparência, o ser desejável, o ser agradável. Você nunca terá que estar atento para não, você terá que estar atento para não ser guiado pelos seus desejos e vontades, pois todos nós lutamos com esses desejos. Todos nós temos desejos. Freud, ele fez bem e fez mal à sociedade. Freud é chamado o pai da psicanálise. Na verdade, Freud foi o médico. Foi muito interessante porque ele olhou além do corpo. Tinha as histéricas, que fez com que ele percebesse. As histéricas eram as mulheres que tinham sintomas que não eram explicados pela medicina comum. Por exemplo, mulheres que não conseguiam beber água, uma mulher que não conseguia beber água, mas que com o efeito aquela que dorme, como chama? A pessoa fica adormecida e... hipnose. Pela hipnose, ela tomava água. E ele começou a dizer, então, existem fenômenos, além do corpo, que bloqueiam as pessoas. E ele começou a estudar isso. Só que a teoria dele é uma teoria baseada no desejo. E o que ele disse foi interessante. Ele disse que uma criança nasce por desejo. E de fato é. Ela só quer saber de mamar. Ela vê a si mesmo. Mas ele foi desenvolvendo e ele chegou a dizer que os grandes problemas psicológicos, os transtornos, era sempre uma questão de desejo. E que as pessoas, por causa da cultura da época, que elas não davam vazão aos seus desejos, elas adoeciam. Ele entendeu dessa maneira. Só que se Freud vivesse hoje nos nossos dias, ele tinha que rever a teoria dele. Porque hoje nós não temos problemas de contenção de desejos. Hoje, na verdade, a gente faz todos os desejos e continua enlouquecendo e adoecendo do mesmo jeito. Por quê? Eu digo que fez mal. Porque isto foi a ideia de que o homem precisa fazer o que ele quer. Algumas pessoas me perguntam, pastor, você é psicólogo e pastor, qual é a diferença de uma da outra? Eu falo, a psicologia tem como centro o homem, e a psicologia faz a questão de dizer que o homem se sinta bem. E o Evangelho diz assim, o problema é esse você se sentir bem, é uma questão de valor, porque na Bíblia diz, você se sentir bem é outra postura, ela parte de um pressuposto que já existe. Esta é uma diferença que há. Por quê? Porque se nós guiamos os nossos desejos a qualquer custo e entendemos que os problemas psicológicos dão por causa de uma repressão de desejos, alguns explicam dessa maneira, mas não é só isso. Na verdade, hoje nós vivemos uma sociedade onde todos estão querendo fazer só o que desejam e estamos vivendo uma verdadeira esquizofrenia social. Uma verdadeira esquizofrenia social. As crianças mostraram um vídeo, elas ficaram rindo de um camarada um policial, que ela espanca a mulher da loja, e as câmeras da loja viram, espanca mesmo. Era um policial. Dá coronhadas na cabeça, um vídeo difícil de ver. E o jornalista diz assim, as crianças começaram a rir. Fala assim, o policial disse que fez isso porque ela pediu o lanche veio errado. Ele tinha pedido com molho e veio sem molho. Porque veio esse molho, ele ficou. Porque alguém passou na minha frente, sou capaz de matar. Então, vivemos numa cultura que não sabe mais viver a frustração do desejo. Não viva para a felicidade. Viva para ser aprovado. Este é o Evangelho. O humanismo, ele vai dizer que o problema está fora. O Evangelho vai dizer que o problema está dentro do homem. Nós somos pecadores. O problema é que nós não conseguimos controlar por nós mesmos os nossos desejos. Por isso que as Escrituras vão nos dizer, eu não li Gálatas, né? Bota lá para mim, por favor, Gálatas novamente, aí eu continuo no ponto, por gentileza. Eu pulei Gálatas aqui. Gálatas 5, 16, 17. Por isso digo,
Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Na verdade, ou eu vou escolher seguir os desejos da carne, que é do eu, os desejos que nos desgovernam, ou eu vou seguir os desejos do Espírito que Deus fez habitar em mim. Na verdade, eu não tenho escolha. Eu mesmo não tenho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. E se eu não faço o que quero e faço o que eu não quero, então o pecado dentro de mim. Por isso que o evangelho e o cristianismo é diferente. Porque não é uma questão de treino. Ele vai dizer: você não consegue, você precisa do poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus em você que vai te dar isso. Você não consegue sozinho. Aí, nós precisamos compreender que dentro do cristianismo, da vida, do discipulado, eu não vou correr atrás da felicidade. Eu não vou correr atrás do prazer. Eu vou correr e buscar e ser aprovado por Deus. Na verdade, conhecemos as bem-aventuranças, usamos isto no Celebrando a Recuperação, nos princípios. Vou ler duas delas, mas diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, por eles serão consolados. Você não acha contraditório? A tradução que a maioria das Bíblias usam é a palavra feliz, para a palavra bem-aventurado. Não é a melhor tradução, porque não pega o sentido. Porque qualquer leitor moderno hoje leria a felicidade como a ideia de um bem-estar, de uma satisfação. Mas é contraditório porque não é possível você dizer: eu estou feliz e eu estou chorando. São antagônicos esses sentimentos. A não ser que você esteja chorando por felicidade, que não é o texto que está dizendo isso. Então eu não posso ter sentimentos de felicidade e ao mesmo tempo chorar. Não é possível. Por isso que a tradução não é bem-aventurado como a ideia de feliz. Mas a tradução mais correta é aprovado aquele que. Não é feliz, é aprovados os que choram, aprovados os que têm seres de justiça, aprovados os pobres de espírito, aprovados aqueles que por minha causa são perseguidos, maltratados, injuriados, insultados por causa do meu nome. E não a ideia de felicidade do ponto de vista humano, porque para as pessoas o que é ser feliz? É se sentir bem. O que é do reino de Deus? É estar aprovado. Por isso que você vai entender, o apóstolo Pedro e João, depois de apanharem por terem curado alguém, eles se sentiram felizes por sofrerem-se digno da perseguição. O Estevão, que é apedrejado por dizer que Jesus era maior que Moisés, ele morre com uma satisfação. É por isso que no primeiro século, enquanto os cristãos eram expostos a verdadeiros espetáculos no circo romano, sendo comido por leões vivos, eles morriam cantando, e as pessoas diziam: o que acontece com esse povo? Por que o rosto e o desespero não está, mas uma alegria invade o coração dele? Porque felicidade na perspectiva cristã não é uma ideia de bem-estar, mas é a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus, porque a sua alma está satisfeita. Por isso que nós, às vezes uma mulher vai dizer: qual é o seu ídolo? Às vezes o nosso ídolo tem sido a famosa felicidade, o bem-estar. Eu me separo por isso, porque eu digo: eu não sou feliz. Eu não sou feliz porque essa mulher não cozinha. Eu não sou feliz porque ela reclama. Eu não sou feliz porque esse homem, ele faz isto, ele faz aquilo. Às vezes você está dizendo na prática, na verdade: eu quero tanto alguém para conversar comigo, que converse comigo, que se eu não tiver esse alguém,
eu sou capaz de desobedecer a Deus. Eu sou capaz. Eu quero tanto uma casa, que se eu não tiver uma casa, eu não vou ser feliz. Aquilo se transformou. Eu quero tanto uma faculdade. Eu conversava com uma moça, e eu gosto de desconstruir o que a sociedade tem criado. E eu pedi para ela repetir 4 vezes a mesma frase. Ela luta com a depressão por causa do vestibular. E eu perguntei para ela: por que você quer passar no vestibular? E ela disse: porque eu tenho que ser alguém. A minha mãe diz que eu tenho que ser alguém na vida. E eu falei assim: repete de novo, porque eu tenho que ser alguém. Aí eu falei assim: repete de novo, porque eu tenho que ser alguém. Aí eu falei assim: repete de novo, porque eu tenho que ser alguém. Aí ela disse: meu Deus do céu, eu já sou, né? Eu falei assim: porque é tão cruel você dizer para um adolescente que ele tem que passar no vestibular para ele ser alguém. Eu digo: como você vai buscar uma coisa que você já é? É a mesma coisa que dizer para Eva: a felicidade está lá fora, come do bem e do mal, aí você vai ser pleno. Ou a moça que vai dizer: se eu não casar, não vou ser feliz. Ou a mulher que vai dizer: se eu não casar, eu vou não ser feliz. O homem que vai dizer: se eu não tiver sexo, eu não vou ser feliz. Mentira, isso é ídolo. Você colocou o sexo no lugar de Deus. Você colocou o casamento no lugar de Deus. Você colocou o carro no lugar de Deus. Você colocou a faculdade, o vestibular, a aprovação na federal no lugar de Deus. Isto é um problema para nós. E aí nós adoecemos. Felicidade é o nome, muitas vezes, que nós temos dado aos nossos ídolos. Quando eu me disponho a pecar para ser feliz, essa felicidade, seja com o nome que eu dou a ela, é o meu falso Deus. Complete: é o meu falso Deus. É o meu falso Deus. Criamos imagens baseadas em nosso bem e felicidade mais preciosos. E conscientemente ou não, essas imagens dirigem as forças das nossas vidas. Elas dirigem nossa adoração para perto ou para longe de Deus. Elas determinam aquilo que escolhemos acalentar mais do que Ele. Aqueles que procuram a felicidade deveriam procurar primeiro a santidade. Pois quanto mais santo você for na relação com Deus, mais felicidade você terá. É como aquela dona que faz uma faxina na casa, depois senta e diz: como é bom. Mas pena que depois vem as crianças e sujam tudo, né, dona? Acabou sua felicidade. Mas a felicidade com Deus é diferente. É diferente. Busque a felicidade de conhecer e amar Cristo, e você descobrirá que a sua santidade e a adoração irão crescer. Irão crescer. Eliane perguntou para nós na primeira mensagem, que foi a pergunta que ela fala: o que você completa? Dê-me filhos ou morrerei? Eu agora faço uma pergunta: o que você completaria? Se eu não tiver isto, não vou ser feliz. O que você completaria? Se você completa, então esse tem sido o seu Deus. Tem sido o seu Deus. Esta semana uma pessoa da nossa igreja, Deus está mexendo com muitas pessoas. E eu estou tão feliz em Deus, porque eu tenho ouvido testemunhos de pessoas dizendo: pastor, Deus tem falado tanto ao meu coração. Eu acabei de dizer assim: se eu não tiver uma casa, eu acho que eu não vou ser feliz nunca. E aí vem a mensagem, vem o livro e nos confronta. Nos confronta. Nos confronta. Qual é o lugar que o casamento está ocupando na sua vida? Qual é o lugar que um filho? Talvez você vai dizer: se minha filha não me amar, se o meu filho não me amar, eu vou ser um homem fracassado, eu vou ser uma mulher incompleta. Então você está colocando esse filho, essa filha, no lugar
de Deus. Se eu não tiver emprego, eu não vou ser feliz. Assim não. Por isso que Abacuque, depois de questionar Deus, dizer: até quando, Deus, eu vou passar pelo sofrimento? Ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem na vides haja fruto, contudo eu me alegrarei, porque a alegria do Senhor é a minha força. Você fica livre, gente, quando você diz assim: eu sei que não tem nada para comer, mas eu sei que se Deus está permitindo isso, Ele tem um plano. Eu descanso nele. E aí você não vive atormentado. O teu coração descansa em Deus. E você começa a ver os milagres de Deus acontecendo. Porque você vai ouvir uma voz dizendo: aprovado, aprovado. E você vai ser cheio da presença de Deus. E você vai andar na rua como quem usou maconha. Doidão. E os teus amigos que fumam vão dizer: que barato é esse, meu? Onde você conseguiu essa? Eu também quero. E você vai contar às pessoas dizendo: gente, ontem só tinha arroz e feijão e a gente comeu. E você não vai murmurar, e você vai dizer: a família está toda feliz. E você fala assim: meu Deus, me dá isso que eu quero. É a satisfação com Cristo. A satisfação com Jesus faz você viver uma alegria que não depende de coisas, de pessoas. Por isso às vezes você vai dizer: Jesus, me perdoa, porque eu adorei tantas outras coisas, mas eu quero amar o Senhor mais do que a vida, mais do que a vida. Feche os seus olhos, por favor. Faça essa oração ao Senhor agora, dizendo: Senhor, eu quero amar mais do que a vida. Fale com Deus, dizendo: Senhor, me perdoa. Eu coloquei tantas outras coisas em primeiro lugar. Eu estou concentrado em coisas que eu não devo me concentrar, Senhor. O Senhor sabe de cada necessidade. Sabe a solidão que você tem vivido. Sabe das contas que você tem. Sabe o quanto é difícil lidar com uma doença. Mas Ele, no meio de toda a aflição que você tiver, Ele vai dizer para você: eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente para você. Deus, eu quero me juntar aos meus irmãos e eu quero reconhecer que eu tenho construído muitos ídolos para mim. Eu tenho colocado tantas coisas antes do que o Senhor, em nome de uma felicidade, Senhor, de um bem-estar que eu criei na minha mente. Perdoa-nos, Senhor, quando a gente idealiza um filho, um casamento, uma esposa, um esposo, bens, carros, casa. Senhor, e a Tua palavra diz que é melhor um dia na Tua presença do que 1000 fora deles. É melhor estar com o Senhor do que qualquer outra coisa. E a Tua palavra diz que o Senhor vem ao nosso encontro. A Tua palavra diz que quando nós amamos o Senhor desse jeito, o Senhor se manifesta no meio de nós. Então ensina-nos a Te amar desse jeito, Jesus. Ensina-nos a liberar perdão. Ensina-nos, ó Pai, a desfrutar desta presença que nos preencha de tal maneira que possamos ter tantas tentações ao redor, mas que elas não nos afetam mais, porque a nossa alegria é o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus.
Amém e amém.